O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira que a Corte e a democracia emergem fortalecidos do primeiro semestre deste ano. A declaração foi feita durante um balanço da atuação do tribunal nos 6 primeiros meses de 2020, em meio à pandemia de coronavírus e aos alegados por ele ataques ao STF. Na avaliação de Toffoli, o Supremo validou medidas emergenciais tomadas pelo governo no enfrentamento da doença, mas também coibiu eventuais excessos. Vamos acompanhar. Inúmeras famílias perderam ou sofreram redução de sua renda. O brasileiro passou a clamar por mais saúde, segurança, estabilidade, emprego, renda e alimentação. Passou, assim, a clamar pela efetividade dos seus direitos individuais, sociais, econômicos e culturais. Mas é nos momentos exatamente de maior fragilidade social e de incerteza que a relevância e a responsabilidade do Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça se amplificam. No Estado Democrático de Direito, a justiça é a justiça que faz valer as leis e a Constituição. É a justiça que livra o cidadão do arbítrio e assegura a efetividade dos seus direitos mais básicos. É também função primordial da justiça promover segurança jurídica, gerando confiança, previsibilidade e estabilidade às relações. Tendo isso em vista, no primeiro semestre de 2020, o Poder Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal Federal mantiveram-se em pleno funcionamento, oferecendo o devido amparo à sociedade brasileira. Com independência e altivez, essa Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política, econômica e social, com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras, decidindo acerca de temas fundamentais ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. Ainda de acordo com o ministro, a Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política e ofereceu o devido amparo à sociedade brasileira, agindo com independência e altivez. Na mesma sessão, antes da Corte entrar em recesso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também discursou sobre o semestre. Em sua fala, o Procurador-Geral elogiou o vigor institucional com que os ministros do Supremo atuaram em prol do fundamental direito à vida ou dos direitos econômicos. Ele ainda ressaltou que os recentes ataques ao tribunal não atingem apenas os ministros, mas todo o sistema de justiça do país e as instituições republicanas, o que não pode ser tolerado. Vamos lá então, Fiuza, queria começar com a sua avaliação aí sobre esse discurso do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, enaltecendo o trabalho do próprio Supremo, fazendo aí autoelogios. Fiuza? Tá certinho, é exatamente tudo isso que o Dias Toffoli falou, só que tudo ao contrário, né? Assim, você pega tudo que ele falou, tudo, e você muda e coloca tudo ao contrário, aí vai estar certinho o discurso dele. Ele está dizendo que a justiça está ali para proteger a sociedade das arbitrariedades, né? O Supremo, é a Suprema Corte mais arbitrária e autoritária da história, né? Essa Suprema Corte, durante a pandemia, tirou do governo nacional a possibilidade dele dar as diretrizes de enfrentamento, né, dessa crise sem precedentes, espalhando, né, assim, fracionando essa autoridade pela federação e se tornando assim o STF o pai do Covidão, né? Assim, os diversos, né, entes federativos, governadores, prefeitos, partiram para um vale-tudo de compras, de estatísticas, desceram o sarrafo na população que andava na rua, na praça, e o Supremo Tribunal Federal fica na história, né, como uma corte que não fez justiça, que deixou se espalhar, né, esse completo desmando, né, por todo o território nacional. E, enquanto isso, não é que o Supremo estivesse omisso, né, o Supremo estava fazendo política, né, o Supremo seus ministros estavam, como já vimos, a ministra Carmen Lúcia dizendo que há um desgoverno, provocando, instigando o Poder Executivo. O ministro Alexandre de Moraes prendendo e arrebentando ali nesse inquérito absurdo das fake news.
e o outro também tem um jornalista preso sem nenhuma razão demonstrada hoje, em mais um arrobo do STF. Enfim, Vitor, é uma coleção de desmandos, é uma coleção de equívocos dentro do que se pode esperar do Estado de Direito, né, que o Toffoli está ali dizendo defender. É um momento terrível, é um momento em que a gente entende por que o Supremo Tribunal Federal está tão preocupado com essa história de dizer que tudo quanto é crítica é fake news, porque eles querem ficar falando sozinhos, né? O sonho do Toffoli é que esse discurso dele, como eu já disse, basta você trocar o sinal, que vai estar certinho, ele quer falar sozinho, eles querem realmente amordaçar a emanação, o exercício da crítica que hoje em dia se espalhou pela rede social e não tem volta. E aí, Zé Maria? O discurso do presidente Dias Toffoli dá ali um toque de despedida, e é realmente uma despedida, né? O Supremo agora entra em recesso, né? E depois volta já com um novo presidente eleito, já a fase de transição, e em setembro passa então a presidência a Dias Toffoli, né? Então é a gestão do Dias Toffoli, Luiz Fux, né, que assume, e Dias Toffoli então passa a presidência. Ele esteve na frente do Supremo durante grandes solavancos aqui mesmo, dos solavancos políticos, solavancos aí de disputa de poder, que são naturais do sistema democrático. Esse discurso ele fala da democracia, realmente. A democracia deu sinais de vigor, passou por solavancos, e principalmente solavancos feitos pelo Supremo Tribunal Federal. O fator de desestabilização daqui da Praça dos Três Poderes é o Supremo Tribunal Federal, a ponto de pensar em alguns, eu não concordo com isso, mas levou muita gente a pensar de que nós já estamos mesmo na quebra democrática e no desequilíbrio constitucional, e tendo o Supremo Tribunal Federal como poder agigantado e não a presidência da República, como dizem alguns que o presidente Jair Bolsonaro estaria pensando em intervenção ou pensando em golpe, algo desse tipo. Então, é verdade que a democracia passou por solavancos, sobreviveu, e é verdade que o desestabilizador foi o Supremo e não o Palácio do Planalto. Tudo isso, esse debate inteiro, é uma demonstração de que os poderes estão vivos. A democracia, sim, ela anda, ela progride, e foi o que aconteceu. Mas eu diria que o Congresso Nacional, em certos momentos, foi o grande estabilizador, e o Palácio do Planalto, porque o presidente tinha motivos para se irritar e desobedecer o Supremo, mas não colocou em prática isso, e isso é o poder de estabilização da democracia, né? Mas eu acho que isso é positivo, faz as instituições crescerem quando um dos poderes tenta e não consegue se sobrepor ao outro. É esta a realidade. Então, é um tom ali de despedida do presidente Dias Toffoli do cargo de presidente do Supremo. Ele continua ministro, né? E você, Augusto, o que achou do discurso do Toffoli? Já vai tarde. A despedida já vai tarde, porque vai ser fácil para o Luiz Fux ter uma gestão melhor que a do Toffoli, porque é impossível ser pior, né? Só um tribunal presidido pelo Gilmar Mendes, talvez, mas vamos lá. O Guilherme tem razão, ele está usando uma espécie de uma variação da nova língua, né? Que é aquela língua que falava os personagens do livro 1984, do George Orwell. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Ele diz, por exemplo, e o discurso, esse discurso é uma reincidência, né? Ele tem um pronunciamento aí que está fazendo sucesso de novo na internet, em que a certa altura ele diz o seguinte: se não fosse o Supremo, ou se não existisse o Supremo, não haveria combate à corrupção no país. É o contrário desse discurso. Nesse aqui, esse mais recente, que é o balanço do último semestre dele na presidência, ele diz que o Supremo ele garante a ordem jurídica, ao contrário, ele é um fator de desestabilização, é a desordem jurídica, é a insegurança jurídica.
garante a segurança jurídica, nada. Um Supremo que tem um processo conduzido por um ministro que age como detetive, delegado, promotor e juiz, todos arbitrários, um tribunal que tem um processo desse é um fator de desestabilização. Ele fala das famílias ameaçadas, cuja sobrevivência econômica está ameaçada. O que o Supremo fez pela pandemia? Além de desarranjar tudo, proibiu o governo federal de tomar decisões, só as decisões que respaldassem as tomadas por governadores e prefeitos. E não se preocupou com a falta de um órgão que coordenasse isso tudo, e que impediu a existência da coordenação natural, que seria feita pelo Ministério da Saúde, e eles não deram um centavo do próprio salário para contribuir com as finanças de um país ameaçado pela pandemia. Todos os trabalhadores da iniciativa privada, os que não perderam o emprego, contribuíram. E os que perderam o emprego também, involuntariamente, porque pegaram o dinheiro deles, subiu. E eles proibiram qualquer mexida no funcionalismo público, do qual eles fazem parte, justamente porque eles não cedem nada. Não abriram mão de um centavo do orçamento, sendo que eles deveriam ter gastado muito menos nesse semestre. Não fizeram nada, ficaram em casa, gastaram menos, continuaram gastando até com transporte, sem sair de casa. Aí eles falam também, é o mais produtivo do mundo, ele diz, mas como? Produtivo, ele está confundindo produtividade com se intrometer em tudo. É a intromissão descabida, permanente, é a mais abrangente do mundo. Então, ele poderia ser chamado à realidade por uma pesquisa honesta para saber qual das instituições é a mais desmoralizada. Alguém duvida de que é o Supremo? E antes não era. Antes o Supremo era visto como uma coisa respeitável, uma instituição respeitável, que não se fazia o seu trabalho, etc, etc. Nem se sabia muito bem o que fazia o Supremo. O brasileiro comum não sabia. Depois da TV Justiça e depois do Mensalão, eles são uns canastrões que se acham protagonistas de algum filme épico de boa qualidade, só fazem bobagem na frente aos olhos do país. Aos olhos do país. Todo mundo sabe o que eles estão fazendo. O que fizeram no verão passado, o que estão fazendo agora, vão fazer aí durante o inverno, estão fazendo já durante o inverno, e farão em todas as estações, porque é o Supremo formado por um grupo que é o mais medíocre da história.